Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações e livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. Rogamos, Senhor, a presença, a proteção para o nosso estudo. E que a espiritualidade superior possa estar no lar de todos aqueles que necessitam de tratamento. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos na... Você quer uma caneta? Acho caneta. Esqueci de uma folha. Então vamos lá. Nós estamos estudando sobre noções elementares de espiritismo. Então aqui, Allan Kardec, ele vai tecer algumas considerações acerca do espiritismo. Nós estamos no item 32. Quer falar? Quer? Pode ler? Uhum. Pode-se ver pelas poucas palavras precedentes que as manifestações espíritas, qualquer que seja a sua natureza, nada têm de sobrenatural ou de maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível e do invisível. Lei tão natural quanto a da eletricidade, da gravidade, da eletricidade, da gravitação, etc. O Espiritismo é a ciência que nos dá a conhecer esta lei, como a mecânica, as leis do movimento e a ótica, as da luz. Então ele está falando que as poucas palavras que precederam, que foi explicado antes, né, sobre as manifestações espíritas, vem mostrar, né, que não tem nada de sobrenatural, de maravilhoso os fenômenos espíritas. Aí ele fala que são fenômenos, né, que produzem, como que eles se produzem? Em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível. E que essa é uma lei tão natural quanto a eletricidade, a gravidade. O que acontece? É porque é uma lei que as pessoas não conhecem. Ainda não conhecem. O dia que a ciência descobrir a existência do mundo espiritual, muita coisa vai ser resolvida, muita coisa vai descobrir, vai ser esclarecida, vai haver cura, né, de muita coisa. Então, é porque ainda o espiritismo é uma ciência nova, né? Ela é nova ainda, mas é uma ciência. Continuando. Estando na ordem natural das coisas, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos, conhecidas as leis que as regem, uma infinidade de problemas. Considerados insolúveis, ficarão explicados. São também a chave de não menor número de fenômenos explorados e ampliados pela superstição. Então, desde que o mundo é mundo, o mundo espiritual existe, né? Essa manifestação do mundo invisível com o mundo visível sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, se nós olharmos na Bíblia, a gente vai ver tantos acontecimentos, fatos que ocorreram, que são manifestações espirituais. E aí ele vem falar aqui que essas manifestações, elas são em cima de leis que regem o universo. Só que ainda são leis desconhecidas.
Leis que ainda as pessoas não conhecem. Muitos não conhecem. A própria ciência ainda não admite, né, a existência do mundo espiritual. Mas que isso, pela a superstição, pelo maravilhoso, por ser uma coisa que não se vê, não se pega, isso já foi muito explorado. Isso abusou disso daí, né, dos fenômenos, enganou as pessoas, usou da boa fé das pessoas, mas que o mundo espiritual existe, né? Expurgados do maravilhoso, esses fenômenos nada mais apresentam que repugnem a razão, de vez que se colocam entre os fenômenos naturais quando a mentalidade geral ainda estava envolta nos véus da ignorância. Todos os fenômenos de causas desconhecidas eram considerados sobrenaturais. As descobertas científicas, entretanto, reduziram continuamente o círculo do maravilhoso, que o descobrimento da nova lei veio aniquilar. E aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam que falam daquilo que desconhecem. Então ele está reafirmando novamente, né, falando a mesma coisa, que esses fenômenos, eles são baseados em leis naturais, são fenômenos naturais. E que assim, a mentalidade geral, né, das pessoas, muitas vezes elas estão envoltas na ignorância, não tem conhecimento, não tem entendimento nenhum. Então todo mundo acha que é coisa do outro mundo, que é sobrenatural, né? E aí fala que hoje já temos as descobertas científicas. Várias coisas científicas já se admite, já se aceita, né? Eu não me recordo bem se aquela máquina é Kirlian, não sei, uma da Rússia, que tira foto e parece que o perispírito da pessoa. Então, assim, hoje a ciência já avançou um pouquinho, né? Já avançou. E quando tudo isso for descoberto, né, a ciência aceitar e descobrir realmente essa manifestação, a existência do mundo espiritual com o mundo físico, aí muitos fenômenos, muitas coisas vai ser desvendada, né? Coisas que são maravilhosas, que é supernatural, sobrenatural, isso vai ser tudo. É a mesma coisa da gente pensar, lembra lá daquele, não me lembro bem quem que era, ele foi desbravar o Brasil, e aí ele chegou no Rio e os índios, e ele pegou o álcool, colocou numa vasilha, tipo uma baciona, pôs aquele álcool, fingiu que pegou a água, né? Pôs o álcool e pôs fogo. E falou, se não me mostrar onde está o ouro, vou pôr fogo nos rios tudo. Aí o que os índios fez? Entregou tudo para ele, onde que estavam as riquezas. Então isso mostra o quê? Mostra a ignorância, né? Quando a gente é ignorante, a gente acha que aquilo nossa, ele vai pôr fogo no rio. Coisa sobrenatural. Por quê? Por falta de conhecimento, né? Se eles conhecessem, não ia cair nessa, né? Não cairia. As manifestações dos espíritos são de duas ordens: efeitos físicos e comunicações inteligentes. As primeiras são fenômenos materiais e ostensivos, tais como movimentos, ruídos, transportes de objetos, etc. As outras consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais da palavra e principalmente pela escrita. Isso. Então ele fala que a manifestação dos espíritos, ela pode se dar de duas formas. A física, de efeitos físicos e comunicações inteligentes. Ou eles se comunicam através das pancadas, dos ruídos, né? Ou eles se comunicam através
da troca de pensamento, né? Por meio da intuição, de sinais, palavras. Guedes perguntando, Nelson, que pergunta é essa? Não é pergunta, né? Não é pergunta. Oi, Lei. Não é pergunta. No livro, acha aí, Lei. No livro O que é o Espiritismo? Página 102. É a página 102. Eu não sei se o seu livro é a mesma página que o nosso. Ó, você olhando aí, no capítulo 2, acha o capítulo 2. Tem o capítulo 1. Em cima, no livro, assim, ó, você olha. Capítulo 1. Noções elementares. Isso. No capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, é o item. É o item 34 que nós estamos comentando. O número 34. Vê se você encontra e dá um alô para nós. Quer saber? Lá em Goiânia. Eu li essa 34. Você leu. Aí sim, essa 34 está falando que tem fenômenos materiais e ostensivos, né? Os primeiros são materiais e ostensivos, agressivos, bate na parede, bate no guarda-roupa, sai pisando um pisadão forte, né? Então são ruídos, barulhos, então são efeitos físicos, é na matéria física, né? E aí ele fala que o segundo pode comunicar as comunicações inteligentes. Aí esses espíritos, eles não vão fazer barulho, não vai fazer batida. Ele vai agir na mente do médium, né? A mente dele age na mente do médium. Pode ser pela intuição, pode ser pela psicografia, né? Aí é diferente. A ação vai ser na mente. A outra, a ação é nos barulhos. Pode continuar? Pode. As comunicações que se recebem dos espíritos Boa noite. podem ser boas ou más, exatas ou falsas, profundas ou frívolas, conforme a natureza dos espíritos que se manifestam. Os que demonstram circunspecção, culturas são espíritos adiantados, que já realizaram progressos. Os que demonstram ignorância e más qualidades são espíritos ainda atrasados, mas que evoluirão com o tempo. Os espíritos não podem dar respostas a questões que estão além de seus conhecimentos, mas de conformidade com o adiantamento que têm e principalmente com as coisas que têm permissão de revelar, pois aos homens nem tudo ainda é dado conhecer. Então, muito bem. Então, vamos lá. O 35, né? Aí ele vem... Primeiro, anteriormente, ele falou que a manifestação dos espíritos pode acontecer de duas ordens. Ou uma física, os barulhos, as batidas, né? A parte física. Ou a inteligente, que aí o espírito vai agir na mente, ou é psicografia, ou é psicofonia, ou é intuição, né? Então, ele falou isso daí anteriormente. Agora ele está falando que as comunicações que os espíritos recebem pode ser boa e pode ser má, né? Pode ser exata, correta, certo? Perguntou, ele responde certinho. Ou pode ser um espírito mentiroso, mentir tudo, ser falsa. Ela pode ser profunda ou pode ser frívola, né? Então depende de que as comunicações do espírito que manifesta. Da natureza do espírito. Se é um espírito mais evoluído, com certeza não vai fazer brincadeira, não vai ter... Sério, no caso, né? Vai levar a sério, né? Não tem frivolidade, não faz deboche, não faz brincadeirinha. Porque a pessoa, o espírito mais evoluído, ele é mais sério, não é de muita brincadeira, de muita coisa, né? Então depende, as comunicações, elas dependem do tipo de espírito, né? Aí ele fala aqui que uns... Depende do conhecimento, né? Do conhecimento, do da natureza, conforme a natureza. Às vezes, a minha natureza, eu não tenho muito conhecimento, que você falou. Sou meio ignorante, né? Às vezes, eu não sou evoluído, eu não desenvolvi o amor ainda. Ainda sou mau, grosso, rústico, né?
Então depende do espírito, da natureza, né? Como que ele é, se ele já é evoluído ou não. Aí ele fala que tem uns espíritos que demonstram circunspecção e cultura. Quando é assim, dá para perceber que é espírito evoluído, mais evoluído. Quer dizer, ele é culto, é um espírito que demonstra conhecimento, já leu muito, já estudou, né? E aí depois ele fala aqui, os que demonstram ignorância e má qualidade são espíritos mais atrasados. Quer dizer, às vezes já viveu mais vidas, já é mais maduro, já está mais à frente, né? Outros já estão mais atrasados ainda, não evoluíram. Isso, a caminhada está atrás. Às vezes um é mais velho que o outro, né, dona? Um espírito é mais maduro, tem mais maturidade, né? E aí ele fala, João, o que mais que fala aqui? Aqui ele está falando, não adianta a gente ficar perguntando aos espíritos coisas que eles não têm conhecimento. Tem pouco conhecimento, pouca evolução. E às vezes a pessoa fica perguntando. Ele não vai saber responder. E muitas coisas que, se eles souberem, eles talvez não tenham licença de falar. Isso, não tem permissão, não é permitido. Não tem permissão. Então ele não pode falar. O que você está sentindo? Estou. Nossa, eu mal dei de comer um pão de queijo, parece que esse pão de queijo está na barriga até hoje. Você não quer beber um água? Comi já 2 copos. Bebeu? Fica aí. Pode continuar aqui? Acalma. Vai acalmando, quem sabe você vai melhorando, né? Quem sabe é outra coisa. 36. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta nos dirigirmos a qualquer deles para obtermos a exata resposta a uma pergunta, pois sobre muitas coisas só lhes é permitido dar opinião pessoal, que pode ser ou não verdadeira. Se ele for prudente, confessará a sua ignorância no assunto. Se leviano ou mentiroso, responderá a tudo, pouco cuidando da verdade. E se for orgulhoso, apresentará seu ponto de vista como verdade e inconteste. Pois isso, disse João Evangelista, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. A experiência prova a sabedoria e desse conselho, seria, imprudência e leviandade aceitar sem provas tudo o que vem dos Espíritos. Por isso, é essencial estarmos instruídos sobre a natureza daqueles com quem nos comunicamos. Isso aqui, se a gente fizer uma comparação com a vida, a gente vê pelas pessoas. Você tem uma pessoa, não tem conhecimento, ignorante, né? Mal, e tá ali na frente, querendo parecer que é um bonzinho, que é um sabido, vai dar palpite na vida de todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que observar isso aqui que João Evangelista falou. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E é o que ele diz aqui. Aquela pessoa que ela é leviana, aqui se o espírito é prudente, já tem uma maturidadezinha, não é? Já viveu, é um espírito mais maduro. Ele, o que ele vai fazer? Se perguntar um assunto e ele não sabe, ele vai falar que ele não sabe. Agora, se for uma pessoa com um espírito mentiroso, ele vai mentir. Vai falar isso, vai falar aquilo, e não é nada daquilo, né? E aí ele fala aqui, e o orgulhoso? O orgulhoso, ele acha que ele sabe tudo, né? Ele vai falar uma coisa que não é verdade, né? Então, assim, a gente tem que ver quem são esses espíritos, provar quem são os espíritos. A gente, com o trabalho mediúnico, né, a gente escuta muitos espíritos falar com a gente, vir com as comunicações. E o que a gente fala? Não pode acreditar em tudo que ele fala. Você tem que observar o que ele está falando.
se aquilo tem coerência, se aquilo é bom, se aquilo é mal. Como que eu sei se o espírito é bom ou se ele é ruim? Pela fala dele, pela conversa dele, pelo que ele fala, né? É nós nos entregamos. A gente encontra uma pessoa, não conhece. Pela nossa conversa, pela nossa fala, a pessoa sabe já se nós presta ou não, né? Já encontra, já começa a falar mal do outro, fala, meu Deus do céu. A hora que eu virar as costas, vai falar de mim. Então, assim, a gente tem que observar, como ele disse, a gente não pode acreditar em tudo que espírito fala. Você tem que observar se ele é de Deus. Espírito bom não fica ditando norma de conduta na nossa vida. A gente tem os livros, tem os evangelhos, tem tudo aqui. Ele não fica dando palpite na vida da gente. Faz isso. Eu vou comprar uma casa. Eu devo comprar ou não devo comprar? O espírito bom não vai dar palpite para você comprar ou não comprar casa. Isso é coisa material. A gente é que tem que saber fazer, né? Então é isso, né? A gente tem que analisar os espíritos. Por quê? Porque tem muito espírito brincalhão, mentiroso, que não está nem aí de mentir, de enganar as pessoas, né? Conhece-se a qualidade dos espíritos pelo que dizem. As palavras dos verdadeiros bons e superiores são sempre dignas, nobres, lógicas e isentas de contradição. Respiram sabedoria, benevolência, modéstia e moral mais pura. São concisas e não contêm redundâncias. Nos espíritos inferiores, ignorantes e orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Pode continuar. Todo pensamento, evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, todo sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são incontestáveis indícios da inferioridade do espírito. Então, um pouquinho, como que eu vou saber a qualidade dos espíritos? Pelo que ele fala. Por quê? Porque a aparência, se eu for um médium vidente, o espírito vai tomar a aparência que ele quiser. Se ele quiser tomar a figura de Jesus, falar que é Jesus Cristo, ele pode fazer. Se ele quiser tomar a figura de Nossa Senhora, ele vai fazer, ele vai mentir. Então é pelas suas palavras, o que eles falam, é pela conversa, é que a gente sabe, pelas palavras que a gente sabe. Você encontra alguém, você conversa com alguém, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que xinga toda hora, ali você já dá para perceber que não é uma pessoa educada, né? Então, pelas palavras a gente sabe quem que é. E muitas vezes um espírito que quer se passar por grandioso, ele fala muito bem, né? Ele cita versículos, né, da Bíblia, tudo, só que ele não consegue sustentar aquele assunto muito tempo, né? É o que foi falado aqui. Logo ele acaba escorregando. Logo ele começa a atropelar as coisas onde ele é desmascarado, né? É desmascarado. A pessoa tem que ficar sempre analisando, olhando, né? Tem que analisar e olhar. Então é isso mesmo que ele está falando, né? O que a senhora acabou de falar, é isso daí. Então, como que eu vou saber se o espírito é evoluído ou não? Pelas suas palavras. O que ele fala, né? 38. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte é limitado, sua perspicácia é restrita. Geralmente têm apenas ideias falsas e incompletas das coisas. Por outro lado, acham-se ainda sob o império das preocupações terrenas que, por outra vez, tomam como verdades absolutas.
Daí serem incapazes de solucionar determinadas questões. Podem induzir-nos em erro, voluntário ou involuntariamente, quanto às questões que eles próprios não compreendem. Então esses espíritos inferiores, eles ainda estão ligados às coisas materiais, às coisas terrenas, né? Às coisas mundanas. Eles ainda estão muito assim. Então, eles não têm, como diz, não têm moral, muitas vezes, para falar sobre certas coisas, sobre certos assuntos, né? Eles ainda ficam envolvidos, ficam nervoso, desequilibrado, né? Muitos, quando ele é questionado, às vezes ele fala algo e o doutrinador, por exemplo, questiona e ele não tem muita certeza daquilo que ele está falando, aí ele fica até bravo. Fica nervoso. Se por acaso ele for desmascarado, ele estressa. Ele fica estressado, ele fica nervoso, né? Se ele pensar, ele quer tapear, quer ludibriar, né? As pessoas. Principalmente se for um médium que doutrina, ou que tem um pouquinho, né, de estudo. De estudo, Da codificação, aí ele esquece fazer de grande, né? Sabido. Aí eles mesmos caem na cilada deles. Se contradiz, né? Se contradiz. E aí eles ficam nervosos, irritados, né? Os espíritos superiores dão comunicações inteligentes. É aqui mesmo. O 39. É o 39, né? Isso não quer dizer que todos os espíritos inferiores sejam essencialmente maus. Existem os que são apenas ignorantes e levianos. Outros são chistosos, divertidos, imaginosos, capazes de empregar a sátira com finura e mordacidade. Ao lado destes encontram-se no mundo dos espíritos, como na Terra, todas as modalidades de perversão e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Então, os espíritos inferiores, né, sejam essencialmente maus. Não tem aqueles que é só mal. Existe, aqui tem várias categorias. Lá no livro dos espíritos tem a escala dos espíritos, né? Dos tipos de espíritos que existem. Então tem espírito de todo jeito. Ele pode não ser tão mal, mas ele pode ser ignorante, ele pode ser leviano. A pessoa leviana não liga com nada, não está nem aí de mentir, de tapear, né? Gosta, muitas vezes é só pelo simples prazer de fazer hora com a cara de fazer o outro de bobo, né? Aí ele fica rindo, debochando. Aqui, ó, eles são divertidos, imaginosos, capazes de empregar a sátira com finura. Então eles debocham, riem, eles gostam, né? Em casa de vez em quando aparece um engraçadinho que me chama na janela ou na porta com voz da Josi ou da Lohane, dos netos, sabe? Não é menina, mas eu fico uma onça de brava. A hora que eu acordo, aí eu acordo, né, assustada. Aí, de primeiro, eu respondia, sabe? Agora, eu sei que não pode responder, né? Quietinho. Eu espero chamar 2, 3 vezes. E se chamar 2 vezes, eu sei que é alguém de verdade, né? Não é alguém querendo fazer hora com a minha cara. Porque eles fazem uma vez só. Eles chamam uma vez só para assustar a gente. A gente ficar sem entender, né? E eu fico muito brava. Eles devem estar lá. É muito interessante. Eles devem achar graça até. A gente, hoje eu estava lá dando aula, eu fiquei sentada aqui, a piscina aqui, eu sentada aqui. Parece que eu escutei um som diferente aqui do meu lado. Gente, não tem ninguém. Só tem eu com os meninos nadando, batendo perna lá, não tem.
Eu tive a impressão de um som como se alguém estivesse do meu lado conversando. Eu olhei. Mas que som esquisito, o que é isso? Aqui não tem ninguém, não tem nenhuma janela. Pra mim escutar barulho do vizinho, né? Mas aí eu falei, nossa, que som diferente. Tem uns que adoram. Só que eu não fiquei nem com medo e nem esquentei paçoca. Eu fiquei com olhado, olhei. Eu não tenho muito costume de assustar, sabe? Então é a maneira que eles acham de me assustar. Eles querem fazer isso. Então, ele tem espírito de todo jeito inferior. Assim como tem homens. Tem homens, pessoas de todo jeito. Quando essas pessoas desencarnam, os espíritos desencarnados mesmos. Não muda. A pessoa morre, A morte não muda ninguém. Não muda ninguém. Continua mesmo, do mesmo jeitinho, né? João, quer falar alguma coisa? Não? Só escutar? Só leio, e vocês comentam. Mas se você quiser falar, fala, pode falar, tá? Pode falar, perguntar, ou enfatizar mais, né? Os espíritos superiores dão comunicações inteligentes, cuja finalidade evidente é nos instruir. As manifestações físicas puramente materiais são, em geral, atribuição dos espíritos inferiores, vulgarmente designados pelo nome de espíritos batedores, exatamente como aqui no nosso meio os exercícios de força são praticados pelos saltimbancos, não pelos homens cultos. Vai brincar, né? Para brincar, né? Os homens cultos, sábios, eles não falam abobrinha, eles não conversam fora. Se você ficar junto com eles ficam muito calados. Se for para abrir a boca para falar bobagem, eles não abrem a boca. Os espíritos sábios, os evoluídos, né? E outra, eles sempre nas comunicações deles, eles têm um objetivo, instruir. A instrução está ali para ensinar alguma coisa, para instruir, né? Aí ele fala que as manifestações físicas geralmente é mais feita pelos espíritos inferiores, né? Das batidas. Aqui eles ainda falam, lá no livro dos espíritos, eles são os espíritos batedores. Bate, gosta de bater, fazer barulho, para assustar as pessoas, né? Então é isso. É porque eles exercem a força. Por quê? Porque são espíritos inferiores, não têm uma inteligência muito desenvolvida. Então eles têm que mexer com os barulhos mesmo, né? Com os barulhinhos. As comunicações com os espíritos devem ser realizadas sempre com paz e recolhimento. Nunca se deve perder de vista que os espíritos são as almas dos homens e que é inconveniente transformá-las em joguete e objeto de passatempo. Não, continua, pode continuar. Se respeitam os restos mortais, mais digno de respeito é o espírito. As reuniões frívolas e levianas faltam, pois há um dever e aqueles que nelas tomam parte deveriam pensar que de um momento para o outro podem também ingressar no mundo dos espíritos e não lhes seria agradável verem-se tratados com tão pouca diferença. Então ele fala que as comunicações, né, com os espíritos devem ser comunicações, reuniões, onde tenha paz e recolhimento. Não pode ser com o fim de brincar, de debochar, de rir. Não deve, né? Ele fala isso daqui. E fala o seguinte, que a gente não pode, as reuniões frívolas, levianas, vou ficar chamando meu avô, vou ficar chamando meu pai, vou ficar rindo, debochando, eles não vão achar bom, né? Tem um livro acho que de André Luiz, que o moço tá lá falando mal de um que já desencarnou. Aí ele veio tomar satisfação com ele. Quando ele, né? Quando ele dormiu, quando ele entrou no mundo espiritual, chegou ali no mundo espiritual, o espírito estava lá para tirar satisfação com ele. Por que você está falando mal de mim? Você era meu amigo.
né? Naquele livro lá também, Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, ele é um estudioso, né? O Luiz Sérgio. Então ele veio para escrever sobre a hora dos velórios, né? E tinha uns caras falando da mulher que tinha morrido, sabe? Que ela era isso, que ela era aquilo. E ele não tem muita paciência, sabe? De ouvir. Aí ele foi lá e pisou no pé dos caras, sabe? Aí os caras ficou meio sem jeito. Aí ele achou que não estava bom na rua, foi lá e soprou na orelha dos caras. Aí os caras saíram de fininho, sabe? Aí o instrutor dele, que chama a atenção dele, muitas vezes tira ele do lugar, porque em vez dele Me ajudar, ele está passando medo dos outros. Faz muito isso. mas é interessante, né? Mas muita gente vai no velório da pessoa, em vez de ir lá só por ir, vai por curiosidade e ainda pergunta: do que morreu? E conversa, E fiado. conversa. E conversa, Né? fiado. Meu Deus, como Não conversa? respeita o próximo. Acho que né? não faz nenhuma oração, né? Então, e outra, ele ainda fala aqui. E se fosse nós? A gente tem que pensar que a gente vai Na gente. desencarnar. Vai desencarnar. E o que será que o povo vai falar de nós? Né? A gente vai achar ruim. Então vamos respeitar os espíritos, né? Outra questão essencial a ser considerada é essa: os espíritos são livres, comunicam-se quando querem, com quem lhe convém e quando podem, pois têm seus afazeres, não estão à disposição e ao capricho de ninguém, não sendo dado fazê-los vir contra a sua vontade ou dizer o que preferem silenciar. Assim é impossível garantir que o Espírito nos atenda em determinado momento e que responda a tal ou qual pergunta. Afirmar o contrário é demonstrar absoluta ignorância dos princípios mais elementares do Espiritismo. No capítulo das previsões infalíveis, só ao charlatanismo cabe a prioridade. Então, aqui ele ainda fala mais. Os espíritos são livres. Eles comunicam quando querem, quando pode. Eles têm afazeres. Eles não estão livres, leves, soltos e parados. Não, eles têm à toa, né? Eles têm obrigações, eles têm coisas a fazer. Então, aqui eles estão falando que o espírito, ele não vai vir a hora que a gente quer. Não. A hora que quer, a hora que chama, não. O telefone, como diz, toca é de lá para cá. Não é daqui para lá. A gente ficar perguntando, faz uma reunião, especula, faz outra para especular. Só para perguntar coisas que às vezes não... Fúteis. Fúteis. Supérfluo, bobagem, né? Então aí ele fala isso daqui, né? Os espíritos são atraídos pela simpatia, consoante a semelhança de gostos, caracteres e a intenção dos que desejam sua presença. Assim como um sábio da terra não correria a uma reunião de jovens libertinos. Os espíritos superiores também não comparecem às reuniões fúteis. O simples bom senso diz que não pode ser de outro modo, mas se uma ou outra vez se apresentam, é sempre para dar um bom conselho, combater os vícios ou atrair as pessoas levianas ao bom caminho. Se não são ouvidas, afastam-se. Só um raciocínio tacanho concluiria que espíritos respeitáveis pudessem comprazer-se em responder a futilidades ou perguntas ociosas que não demonstram simpatia ou respeito para com eles, no desejo de aprender, ou mais ainda, que possam vir a
tomar parte em exibições destinadas a divertir os curiosos. Se não o faria durante a vida, tampouco farão depois da morte. Então, os espíritos de bom senso, né? Os espíritos bons, eles não perdem tempo. Eles sempre têm uma utilidade. A palavra deles, a presença deles tem um fim útil. Aqui ele fala, ou é para dar um bom conselho, ou é para combater vício, ou para atrair essas pessoas levianas ao bom caminho. Eles estão ali com um objetivo do bem, né? E se eles estão ali, começa a ver que não tem objetivo útil, coisa boa, não, eles afastam, eles vão embora, eles não perdem tempo. Ele compara isso com nós, as pessoas aqui, nós, e que os espíritos, ele fala que são atraídos pelos gostos, pela lei de afinidade, gosto, caracteres e pela simpatia, né? Então a gente afina com as pessoas. Os nossos amigos geralmente são aqueles que a gente tem o mesmo gosto, a mesma simpatia, as mesmas conversas, os mesmos assuntos, né? Esses são os nossos amigos que afinam com a gente. Na maioria das vezes, os amigos da gente, quando a gente muda o pensar, às vezes você fica perdido naquele assunto. Você chega e não tem assunto. A pessoa fala, você fica você sem... não tá naquela vapor mais, não tá naquela mais, a conversa não é a mesma, o assunto não é o mesmo mais. Você fica perdido. Você fica perdida. Fica mesmo. Umas conversas sem pé sem cabeça, não é que você quer escutar mais. Porque não tá... Vai afastando, porque aí já não tem sintonia mais, não tem você fica da sua religião, que você mudou, que você voltou para sua religião. Gente, nada a ver. Uma coisa é uma coisa, a gente tem que mudar o pensamento. A vida não é só divertimento, cachaça, não. E é mesmo. A frivolidade das reuniões tem como resultado atrair espíritos levianos, que outra coisa não buscam senão as ocasiões propícias aos enganos e às mistificações. Pela mesma razão, porque homens sérios e respeitáveis não comparecem às assembleias levianas. Os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, cuja finalidade seja a instrução e nunca a curiosidade. Nestas é que se comprazem os espíritos superiores em oferecer ensinamentos. Isso. Os espíritos, eles só têm uma finalidade: instrução, instruir, ensinar. Aí ele chega ali, vê bobagem, futilidade, Fica, né? falando mal de um, falando do outro, eles vão embora. Eles vão embora, eles têm coisas mais úteis a fazer, né? Eles não perdem tempo ali. Assim, então, é isso que ele está explicando, né? 45. Do que precede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição primeira, ser séria e homogênea. Tudo nela deve revestir-se de respeito, religiosidade e dignidade. Se se deseja obter o concurso constante dos bons espíritos. Não nos esqueçamos de que, se esses mesmos espíritos ali se tivessem apresentando em vida, seriam objeto de uma consideração a que, em maior grau, tem direito depois da morte. Então, assim, a reunião espírita, agora aqui ele falou especificamente no centro espírita, a reunião espírita. A reunião espírita, o que ela tem que ser? Né? Ela tem que, para ela ser proveitosa, para ela ter rendimento bom, aqui tem que ser o quê? Séria e homogênea. Séria, sem futilidade, sem bobagem. Homogênea. Não, eu estou ali para rir, eu estou ali para debochar, eu estou ali curiosidade. Né? Então, cada um está diferente, cada um está com outro pensamento. Né? Então, não.
reunião espírita, ela deve ser séria e homogênea. Aí ele fala, nela, o que tem que ter? Respeito, religiosidade e dignidade. Isso se você quer ter a presença dos bons espíritos. Se você quer, tem que ter respeito, né? Não ficar... Eu já fui em reunião que as pessoas riam, tudo deboche, faz gracinha, deboche e ri. Então, assim, ele está falando isso aqui. Precisa ter respeito, religiosidade e dignidade, né? Aí ele fala mais ainda, fala mais um pouquinho. A gente não pode esquecer que esses espíritos, né, quando estava aqui encarnado, seria objeto de uma consideração a quem maior número tem direito depois da morte. Então, nós, o que a gente... Não gelou, né? Não, porque eu tirei lá para não pegar. Não, mas sábado não estava gelando. Tá. Estava quente a água. Ah, tá. Uhum. Agora tá geladinha. Ah. Hoje tá gelado. Sábado bebeu água quente. Ah, de certo, não estava funcionando, né? Não, colocou aqui, mas colocou uma extensão. Parece que nem você acha que a extensão não vai funcionando. Eu acho que a água estava muito quente, não deu tempo de gelar. Ficou Não, quentinha. lá em casa tem um bebedouro. Tem um pessoal trabalhando lá. Não dá conta. Não vence, né? Não consegue, porque eles bebem água, bebe, aí não entra, a água não fica lá gelada, não dá tempo. Aí a gente põe no freezer as garrafas, para poder ser mais geladinha, porque tá muito calor, Em né? vão alega-se a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e recreativas para gerar convicção nos incrédulos. Por esse meio, chega-se a resultado oposto. Então, se a reunião já for o contrário, né? Curiosidade, frivolidade, recreativa, faz piadinha, ri, igual aquelas reuniões que os meninos fazem lá do copo, né? Então, ali, o que vai acontecer? Quem vai estar ali não é... Claro, com certeza. Diz que debocha, ri, brinca. Bate porta, lá que estrancamento na sala de aula. Lá no Cangarcia. O incrédulo, dado por natureza a zombar das crenças mais sagradas, não pode considerar digna de atenção uma coisa que transforma em divertimentos. Não pode inclinar-se a respeitar o que não lhe apresentam de maneira respeitosa. Assim, está sempre recebendo má impressão nas reuniões fúteis e levianas, onde nunca há ordem, gravidade e recolhimento. Então aqui ele já vem falar do incrédulo. O que vai, não acredito. Fica o tempo inteiro analisando, debochando, rindo, né? Então ele está falando aqui. Não pode inclinar-se a respeitar o que não lhe apresente de maneira respeitosa. Então, o que vai acontecer? Vai ficar uma má impressão nas reuniões, né? Fúteis, levianas, onde nunca há ordem, gravidade e recolhimento. Então, uma reunião séria, o que ela tem? Ordem. Não é todo mundo recebe o Espírito tudo junto de uma vez, todo mundo falando que ninguém entende nada, né? A gravidade e o recolhimento. O que em essencial pode convencê-lo e é a prova da presença de seres cuja memória lhe seja querida. Ao ouvir-lhes as palavras sérias e solenes, suas íntimas revelações é que se nota a palidez, a emoção que o embarga. Pelo mesmo fato, porém, de ter respeito, veneração e simpatia por uma pessoa cuja alma se lhe apresenta, é que se sente chocado, que se escandaliza, vendo-a concorrer a uma reunião irreverente, entre mesas que dançam e palhaçadas e espíritos levianos. Incrédulos é que sua consciência menospreza essa aliança do sério e do frívolo, do religioso e do profano. Daí a qualificar tudo que
daí é qualificar tudo de embuste e é um passo e a miúde sai menos convencido de que havia entrado. Isso. Então, essas pessoas incrédulas, né? Não adianta. Elas estão ali, pode materializar, né? Não vai, não acredita. E ainda sai falando que é mistificação, que é mentira, que é embuste, né? Menospreza. Eita, falando aqui, menospreza também. Isso, porque a pessoa, o incrédulo que não acredita, ele já vai com aquela predisposição contrária. Ele já tem a ideia Porque dele ele acredita. formada. Ele tem a ideia dele formada, Né? o convencimento dele. Aquilo ali é jogar pérolas aos porcos. É perder tempo. As reuniões dessa classe sempre fazem mais mal do que bem, pois que afastam da doutrina um maior número de pessoas do que atraem. E, afora isso, oferecem campo à crítica dos detratores, que nelas encontram fundados motivos para a zombaria. Então, essas reuniões, elas trazem mais mal do que bem. Porque, às vezes, tem pessoas até boas ali, vai ficar com dúvida. Sim. Já vai ficar duvidosa, já vai pôr minhoca na cabeça, né? Então, assim, esse tipo, né, de reunião não é bom. Tem que ter fim útil. Sem ser um fim útil, é besteira, é perder tempo, né? É bobagem. Vamos ler só mais essa 47. Ó, sem razão, as manifestações físicas são consideradas um brinquedo. Se são despidas da importância filosófica, tem a sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o ABC da ciência, cuja chave forneceram, ainda que menos necessário na atualidade, favorecem ainda a convicção de determinadas pessoas. A ordem e a compostura, porém, não devem ser excluídas nas reuniões que objetivam estudá-las. Se fossem sempre praticadas de maneira conveniente, convenceriam mais facilmente e produziriam, sob todos os aspectos, resultados muito superiores. Então, tem que ir pela seriedade, né? Mas isso aí vai muito das pessoas, dos encarnados, né? Dependendo se é uma pessoa séria, uma pessoa respeitosa, é diferente. Uma pessoa brincalhona, né? Debochada. Como que pode presidir uma reunião, né? Mediúnica? Isso não vai dar certo, isso não vai acabar bem, com certeza. Vamos parar aqui, no qual? 48? O próximo vai ser dia 20. Dia 20? O mês vai acabar. 20 do 11. 48. Muito bom. Parece que agora a gente deu uma deslanchada. Logo termina. Para que terminar esse livro, nós vamos estudar o livro dos Espíritos. Acho que é o livro dos Espíritos que eles orientam. Aí, se quiser o da letra grande, se quiser que eu peça, o livro, para todo mundo ficar com o mesmo livro, para ficar fácil o entendimento fica mais fácil. Esse aqui, ó, algumas palavras são maiores do que nesse livro. É diferente. Sim, pode ver pra você ver aqui, ó. É diferente. É porque essa é a mesma coisa, só me mostra a capa. É porque esse é outro editor. Aí é a mesma fala, mesmo É outro assunto. tradutor. Eu fico meio perdida. Eu queria, quando eu pedi esses livros, eu queria tudo assim. Só que vendeu tudo. Eu comprei o que tinha. Foi uma promoção que eles fizeram, tava fazendo de livro, aí eu peguei e comprei. Só que eu queria eu pedi mais, aí eles falaram, não tem. Aí eu comprei essas aí, eu falei, antes essa do que nada. Ia ficar sem. Aí eu pedi essa daí. Mas é isso então, né? Vira aí pra você finalizar.
Eu que tenho que finalizar? Vai, João, você que estava lendo. Eu falei demais, eu falei demais. Então vamos lá, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, Jesus Cristo, agradecer por mais este dia que aprendemos, este livro que é o Espiritismo, que esta leitura de hoje seja gravada em nossas mentes, que nós possamos pôr em prática tudo que aqui aprendemos. Obrigado, Senhor, por permitir que nós possamos estar aqui reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem estão ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, tanto material como espiritual, que assim seja. Muito bem. Então, Encerrado. encerramos a nossa reunião. Agradecemos a presença de todos que estão presentes. Uma boa noite, fiquem com Deus.